mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Olá pessoal, tudo bem? A gente já falou aqui várias vezes no programa sobre o custo do ransomware, os problemas que ele traz. Tem um caso interessante que aconteceu recentemente de uma universidade bastante tradicional nos Estados Unidos que vai ter que fechar as portas por causa de um ataque de ransomware, ou pelo menos é isso que à primeira vista parece ser a notícia. Eu sou o Renato Buiu, da Violink, e esse aqui é o CT Cyber Security, todos os sábados aqui no canal do CT no YouTube. Se você não está inscrito ainda, se inscreva, ative as notificações no modo todos para receber as novidades que o pessoal do CT produz, CT Hub produz aí toda semana, muita informação sobre segurança, inclusive do mundo cibernético. A gente sempre fala aqui no programa dos riscos e dos custos que o ransomware, essa praga, né, que vem, criptografa os arquivos e aí exige uma extorsão em dinheiro, geralmente pago em Bitcoin, traz para a sociedade de um modo geral em nível mundial, né? Não é algo restrito aos Estados Unidos ou a um determinado país. O mundo inteiro está sujeito, inclusive o Brasil teve vários casos de ransomware. O que chama atenção é que um dos problemas, um dos impactos que o ransomware tem é na imagem que a empresa ou afetada, né, a vítima tem. E aí teve um caso interessante essa semana, que eu achei que era interessante comentar aqui, de uma universidade nos Estados Unidos, no estado de Illinois, o estado onde tem Chicago, né? No qual essa universidade ela tem 157 anos, e aí ela foi vítima de um ataque de ransomware recentemente, optou por pagar a extorsão, só que ainda assim vai ter que fechar as portas. E aí, nas notícias, a questão da invasão é colocada como um fator do encerramento das atividades dessa universidade. Mas talvez não seja bem assim a história. É isso que eu vou comentar aqui com vocês. Então, estou compartilhando aqui, como sempre eu deixo os links, né, do que eu apresento aqui, eu deixo nos comentários. Então tá aí, ó, a universidade se chama Lincoln College, ela fica em Illinois, na cidade de Lincoln, e eles colocam logo na página inicial com destaque aqui essa notícia de que infelizmente eles tomaram essa decisão 13 de maio, ou seja, hoje, que eu estou gravando aqui o programa, hoje eles estão encerrando as atividades, é o último dia de atividades dessa universidade, que era uma universidade pública, né? E eles contam toda a história, realmente é muito triste assim quando você para pensar que uma instituição de ensino com tanto tempo, com tanta história, né? É uma universidade de uma zona rural de Illinois, principal público que tinha lá são negros, né? Então é uma escola com uma tradição negra muito forte e principalmente focada nas artes. Então é interessante que boa parte das atividades extracurriculares e até curriculares lá dos alunos tinha a ver com artes. E aí eles explicam aqui os motivos do curso, decisão de encerrar, com foco principalmente no Covid-19, né, então na pandemia, mas aí quando você percorre as notícias, etc., aqui do site do Blipping Computer, a manchete fala que eles estão fechando depois de 157 anos devido a um ataque de ransomware. Então é interessante que essa questão do ataque de ransomware, que realmente tem impacto, é inegável isso, que tem um impacto financeiro e operacional muito grande, mas a notícia aqui coloca como se fosse a causa principal dessa decisão. E aqui no artigo ele explica que de tão antigo, né, essa universidade ela passou pela gripe espanhola, que morreu muita gente, né, a Grande Depressão em 29 nos Estados Unidos, as duas guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial,
e a crise financeira de 2008. Então, ela conseguiu superar todos esses desafios, mas aí, devido a esse ataque de ransomware em dezembro do ano passado, teria sido aqui a gota final, aqui o golpe final nas finanças da universidade. Então é assim que, aparentemente, por esse artigo aqui, seria o problema. E aí explica que esse ransomware deixou os sistemas de consulta de cadastro de alunos e de novas admissões, ou seja, é, de novas matrículas, ficou indisponível por conta desse ransomware. E aí o artigo menciona aqui que nos Estados Unidos, infelizmente, a área acadêmica é uma área que sofre muito as universidades. Lá tem uma quantidade muito grande de universidades que são particulares, né, talvez até mais que no Brasil, tem um foco muito grande nisso. E esse mundo acadêmico sofre porque eles não têm proteção, eles não têm investimento suficiente na área de cibersegurança para se proteger. E aí, aqui está falando, então, nesse artigo, menciona dessa maneira, né, como se fosse o ransomware o principal fator dessa decisão. Lamentável. Só que aí nesse outro site aqui, que é o National Public Radio, então é um rádio público, uma rede de rádio público dos Estados Unidos, bem antiga, né, bem tradicional também, eles mencionam um pouco diferente. O artigo aqui já tem uma pegada um pouquinho diferente, né, que então ele menciona que vão fechar também as portas depois de 157 anos, mas colocam a culpa, né, na pandemia de coronavírus e em problemas causados por cyberattacks, por ransomware no caso. O viés da história começa parecido, mas aí quando você vai notando nas entrelinhas é que você percebe algumas sutilezas que você fala, bom, peraí, talvez então não seja bem isso, né? Então eles explicam, teve o ataque, não sei o que, vão fechar, toda a sociedade local lamenta profundamente não ter mais essa universidade aqui na região. Só que aí quando chega no momento, né, no trecho do artigo, que fala os detalhes do porquê está sendo fechada a escola, eles explicam que o ataque, cyber-ataque do ransomware, iniciou no Irã. O Irã realmente tem uns APTs, né, uns grupos de ameaça que são muito ativos. Provavelmente, vários deles são financiados pelo Estado, não tem dúvida disso, né, pelo Estado iraniano. E ele fala que foi feita a invasão e foi tomada a decisão pelo board de administração da escola de pagar o ransomware. E esse ransomware foi de $100.000. Então, aproximadamente $100.000. Então, $100.000 dá, grosso modo, R$500.000 aí, um valor bastante significativo, né? Só que o problema é que a questão é a seguinte, apesar de ter pago em dezembro esse valor, né, eles têm um déficit de $53 milhões para conseguir manter a escola funcionando no longo prazo. Então aqui é que está o ponto um pouco suspeito na notícia. Então a notícia fala, como a primeira notícia lista o ransomware como se fosse o ponto nevrálgico da questão, fosse o motivador dessa decisão de fechar a escola, mas na verdade a escola tem outros problemas financeiros que tem a ver com um pouco talvez com ransomware, mas tem muito a ver com pandemia. E pesquisando um pouco mais, inclusive em blogs de ex-alunos dessa universidade, pessoas que moram ali naquela região de Lincoln, eu li uma questão interessante. A escola, ela tem um dos fatores que motivou a queda nas matrículas foi o fato de que outras universidades e outras escolas da região começaram a dar mais importância e a ter um pouco mais de pesquisa, um pouco mais como é que eu posso dizer, de atrair aqueles possíveis estudantes que iriam para Lincoln, para essa universidade. Então, na verdade, isso aí foi só a gota d'água mesmo. O grande problema é que talvez essa faculdade aí ela tenha ficado, com o passar do tempo, menos interessante para possíveis alunos. E como é uma universidade que tem esse déficit significativo, né, tem o modelo de bolsas dos Estados Unidos é muito forte, então as grandes universidades elas contam muito com doações de ex-alunos, né, algo que aqui no Brasil é muito incipiente, mas nos Estados Unidos é muito forte. E quanto menos ex-aluno a universidade tem, menos ela consegue se manter para novos alunos, né? Então, infelizmente, essa universidade aí está encerrando as portas hoje, dia 13 de maio, mas
apesar de ransomware ter sido uma nota de rodapé, vamos dizer assim, na motivação dessa encerramento de atividades, não dá para dizer que foi o principal fator, né? Como uma das notícias dá a impressão. Talvez aqui o interessante é você, ao ver uma notícia de segurança ou de qualquer outro assunto, mas ao ler uma notícia que dá a impressão muito enfática em um determinado ponto, se te interessa, pesquisa um pouco o outro lado. Será que é isso mesmo? Vê outras alternativas, outros jornalistas aí que eles podem estar relatando de forma diferente aquela notícia. Não tem um lado só essa história. Mas de qualquer maneira, o ransomware ele tem o seu custo, tem o seu impacto. A gente tem que combater ele com as ferramentas que a gente sempre fala aqui no programa. E um dos grandes problemas que ele gera, além da questão financeira, é esse problema, esse arranhão na imagem pública que a empresa, a organização, a universidade, no caso, tem. Então, temos que tomar cuidado com isso. Espero que tenham gostado. Esse era o Santos de hoje. Críticas, sugestões, comentários podem colocar aí no canal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.